Olá pessoal, como material de apoio à disciplina de desenvolvimento de algoritmos inteligentes, vou postar alguns vídeos. Essa primeira videoaula será a respeito de comandos básicos aí da programação em Python. Então quem já tem experiência com a linguagem pode pular essa videoaula aí sem nenhuma perda aí de conteúdo. Tudo bem? Então lembrando aí que a gente está trabalhando aí com o ambiente de programação o Anaconda junto com o Spider. E aqui, desse lado esquerdo aqui, a gente vai desenvolver o nosso programa e do lado direito a gente tem uma interface que do console que dá o resultado do nosso código e aqui em cima a gente tem o acompanhamento aí dos valores das variáveis que vão sendo criadas aí. Então vamos começar com um exemplo bem trivial. Vamos criar uma variável. Então eu vou criar uma variável e atribuir uma variável A e atribuir o valor dela igual a 5. Eu posso mandar imprimir essa variável. Então a gente usa a função print. Quando eu coloco dentro da função print aspas duplas, ele já enxerga automaticamente que isso é um texto. Então eu posso colocar lá o valor de A é, coloco igual, e separo por vírgula, e se eu colocar a variável A aqui, ele já vai imprimir o valor que está sendo atribuído ao A. O valor de A é 5. Poderíamos criar outros tipos de variáveis também, né? Vamos criar uma variável do tipo string, que é uma concatenação aí de caracteres, né? Que é um texto. Então eu posso colocar lá bom dia. Então eu posso mandar imprimir aí a variável b. Na verdade, ela vai ser uma string. Então a gente pode ir criando aí facilmente as variáveis. Uma coisa importante aí dentro da programação que a gente vai utilizar são as funções. Todas as linguagens têm funções aí que são blocos de comandos que a gente reutiliza ao longo do nosso algoritmo. Então, para criar uma função no Python, a gente usa a palavra reservada def, seguido do nome da função. Vamos dar o nome aí de f1. E coloca entre parênteses os argumentos que essa função recebe. Então, toda função recebe alguns valores, alguns argumentos, ela processa alguma informação e pode retornar algum resultado. Então, suponha aí que essa função vai receber dois números, x e y, e na sintaxe dela, depois do parênteses, ela sempre termina aí com dois pontos. Na verdade, ela inicializa agora os comandos da função. Vamos supor que essa função ela vai retornar um valor z que vai fazer a soma de x mais y. E a gente pode retornar esse valor. Não é obrigatoriamente toda função precisa retornar, mas vamos retornar aqui. Então, eu vou criar uma variável a igual a 5, vou criar uma variável b igual a 3, definir a função, e aqui eu vou chamar a função, vou invocar ela. Então, vou colocar o f1 e vou passar o a e o b para f1. Tudo bem? Como essa função está retornando um valor, eu posso já salvar esse valor aqui dentro da variável c. O c vai receber o retorno dessa função. E aqui eu vou mandar imprimir, eu vou imprimir o valor de c. Então vamos lá, vamos executar. Olha lá, ele imprimiu c igual a 8. Então, quais as linhas, como são executadas aqui? Qual que é a ordem, né? Ele vai executar a linha 7 e 8, depois ele vem para a linha C. Ele vai executar a chamada dessa função. A linha 10 entre a 10 e a 12 aqui só será executada quando a função for chamada. E na sequência aí imprime o valor do C. A gente pode ter as operações básicas, né? O mais, menos. Lá, imprimiu lá o valor do C, subtrair vai ser 2. A multiplicação. A soma, subtração, multiplicação, acho que é universal em todas as linguagens. Utilizam mais, menos
o asterisco aí para a multiplicação. A potência que modifica, que no caso do Python, são 2 asteriscos. Então, 5 elevado a 3, a resposta aqui é 125. Outros operadores interessantes aí é a parte inteira de uma divisão. Então, se eu quiser dividir o x pelo y, eu coloco aí barra barra. Ele vai pegar a parte inteira da divisão, que no caso lá, ó, o resultado foi 1. Ou eu também posso pegar a função módulo. A função módulo, ele dá o resto da divisão. Tudo bem? Então lá o resto da divisão de 5 por 3 é 2. Então, relembrando aí, a função recebe 2 valores e executa um determinado processamento. Aqui é um processamento trivial e ela, quando foi invocada, a gente passou os valores A e B, mas eu poderia passar direto aqui, ó. Poderia passar o 7 e o 5, ele vai executar lá a operação, o resto da divisão de 7 dividido por 5 deu 2. Tudo bem? Vamos analisar alguns comandos que são repetitivos em Python, que em qualquer linguagem de programação a gente precisa repetir varrer um vetor, uma matriz, a gente precisa fazer um laço. Esses laços são feitos aí utilizando os comandos for ou o comando while. Então vamos ver aí o comando, a sintaxe aí do comando while. Então, o while ele sempre precisa de uma condição. Então vamos colocar aqui, ó, enquanto A for menor que 10, ele vai executar. Eu coloco os 2 pontos. Então essa é a sintaxe do while. A gente precisa de uma condição que sempre vai ser verdadeira ou falsa. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar os comandos na sequência. Se a condição for falsa, ele não executa. Então vamos colocar o A, vamos inicializar o A com 0 e vamos mandar simplesmente imprimir. Vou imprimir o valor do A. A gente inicializou, ele vai imprimir. Vou incrementar o A. Vou incrementar o A. Então, o que esse while faz? Ele vai analisar. O A é menor que 10? Inicializou com 0. Então, ele imprime o valor do A e incrementa a variável A. Vamos rodar lá. Exatamente, olha lá. Ele imprimiu o 0, 1, 2 até o 9. Se a gente esquecer de colocar essa variável aqui, ó, vamos colocar um comentário, né? O símbolo aí do jogo da velha, aí, o cerquilho aí, é o comentário em Python. Então, essa linha de comando aqui, ela não é visualizada pelo interpretador, né? Então, como se ela não existisse, apenas para o usuário que a gente analisa isso. Então, beleza, eu esqueci aqui, ó, na hora que eu rodei, o que vai fazer? Enquanto o A for menor que 0, imprime o A. O A vale quanto? 0, está imprimindo 0 indefinidamente. Então, a gente entra aí no loop infinito. Então, aqui tem um erro, na verdade, um erro, né, de lógica, não é um erro de sintaxe. E os erros de lógicas, na maioria dos casos, são mais difíceis de resolver do que um erro de sintaxe. Aqui está fácil a identificação do erro do loop infinito. E se eu quiser sair desse loop infinito, eu vou dar um Ctrl+C aqui, forçar a parada do programa. Então, para varrer aqui uma determinada sequência, a gente precisou aí, incrementar essa variável, né? Vamos analisar agora o for. Como que poderia ser o for? O for, ele tem uma variável para fazer as interações dentro de uma faixa. Então vamos colocar o i variando aí até 5 e vamos mandar imprimir esse i. Da mesma forma, a sintaxe termina aí com 2 pontos. Vão analisar o que vai acontecer com a variável i. Olha bem. Olha lá. Ele vai executar essa linha de comando aqui 5 vezes, de 0 até 4. Isso daqui é o limite superior. Então aí, ó, ele vai variar de 0 até 4.
Tudo bem? Aqui a gente não precisa fazer o incremento da variável i. Não deve, ele já incrementa automaticamente. Tudo bem? Outra coisa importante aí é a geração de números aleatórios. Lá no nosso algoritmo genético a gente vai precisar muito disso. Então, para gerar números, na verdade são números pseudo-aleatórios, né? A gente precisa informar ao Python que a gente vai utilizar isso. Ele já tem algumas bibliotecas de comandos aí são blocos de comandos aí pré-programados aí que já estão disponíveis aí em bibliotecas. Então a gente vai informar que a gente vai utilizar a biblioteca randômica aí do Python. Então eu vou gerar agora o A, ele vai ser gerado de forma aleatória. Então a gente vai digitar aí random ponto. Vamos colocar entre 20 e 25. Então o que essa linha de comando está fazendo? Aqui na linha 8 a gente importou a biblioteca randômica. Na linha 10 a gente vai utilizar essa biblioteca randômica, ponto, a função da biblioteca que a gente vai usar. Na verdade a gente vai fazer o aleatório de um número inteiro entre 20 e 25. Então ele vai gerar um número aleatório aí para a gente. Se eu posso mandar imprimir o valor do A novamente. E vamos executar aí Vamos executar aí. Olha lá, o A igual a 23. Se eu mandar rodar de novo, o A foi 20, 22, 24, então isso é gerado aleatoriamente. É interessante, lá no algoritmo genético vai ser interessante a gente fixar essa semente. Eu quero que o número aleatório gerado seja sempre o mesmo, numa sequência pré-determinada. Então o que a gente faz? A gente vai fixar a semente. A gente usa random.seed e informa a semente. Então se eu colocar, poderia ser qualquer valor, né? Se eu coloco essa semente, olha lá, o número gerado foi 23. Se eu rodar de novo, novamente, vai ser 23. Então beleza, dessa forma aí a gente já fixou a semente. Na próxima videoaula a gente vai começar a ver implementações aí de vetores e matrizes em Python. Tá joia? Qualquer dúvida aí eu estou à disposição aí. Um grande abraço a todos.